pessoa pode ir lá e retirar um bolo no aniversário, ou em outros aniversários na frente, ele pode ter um desconto em um produto. Só pode ter se for cooperado. Se for cooperado. Isso, exato. Se for cooperado. Então, Você já está cadastrado. nesses casos aqui, a pessoa já está cadastrada, então a gente já tem já consegue ter um feedback do que o pessoal comprou e já consegue criar alguns padrões e até metas, ou traçar as estratégias também para a melhoria do varejo. O nosso trabalho, em cima dos métodos atuais, a gente fez um estudo, uma análise, para tentar melhorar esse processo que era o processo de fidelização dos clientes. Então, o processo que era conhecido antes, o cliente só poderia se tornar fidelizado à rede ou fornecer seus dados pessoais, de telefone, endereço para a rede, caso a ação partia do cliente em chegar até o representante da rede varejista e informar os seus dados no cadastro. No caso, como foi citado, o cartão de fidelização ou então um cadastro online. O nosso método, o método que nós estamos propondo no nosso trabalho, ele antecipa essa fidelização, que para o Business Intelligence é muito interessante, porque quanto maior o período de tempo que você tem dados do cliente, é maior a sua possibilidade de projeção. Então, quanto mais tempo eu tenho dados gravados, históricos, eu tenho como saber o comportamento cada vez melhor, cada vez com um drill down maior, que é uma aproximação, esmiuçar as informações para criar padrões mais detalhados. Eu vou explicar aqui o método que a gente está propondo. O cliente entra na loja, no caso o cliente X, porque a gente não tem identificação nenhuma do cliente. Ele realiza a compra e a experiência de compra no caixa. Então lá no caixa ele vai, faz a compra e informando o seu CPF pela Nota Paulista, nós criamos um cliente, o cliente X, dentro do nosso banco de dados. Então nós criamos em cima do CPF um registro onde nós podemos armazenar ou atrelar o seu registro de CPF com a compra que ele fez, o quanto ele comprou, o que ele comprou, que são as informações que nós conseguimos dos clientes nesse momento. Passando disso, nós já conseguimos fazer uma identificação do grupo do cliente por essas informações. Então eu consigo criar padrões de data, quantidade de mercadorias, tipo de mercadorias. É o máximo que nós conseguimos chegar nesse momento. Quando nós chegamos na parte de criação do cliente X dentro do nosso banco de dados até então, nós temos o recebimento de dados vindo do caixa, que no caso é só o CPF. Ele informa o CPF e cria o registro associando a chave, nós citamos como fiscal, mas é a tabela que associa o histórico de compras do cliente. Então nós temos o CPF associado com a tabela de histórico de compras. Então aquele cupom fiscal contém tais produtos para aquela data e o valor total da compra. Com isso, nós já podemos liberar os dados para que possa ser feito um estudo com algoritmos de reconhecimento de padrão, que seria o data mining, que nós conseguimos retirar do conteúdo do data warehouse alguns padrões para gerar e propor algumas projeções para a rede varejista. Nós fizemos simulação também do fluxo de processos quando o cliente já tem um histórico citado no nosso método e agora ele vai se fidelizar à rede varejista. Então ele novamente chega na loja, ainda não é conhecido, é o cliente X, não temos identificação nenhuma do cliente, ele faz novamente a compra e a caixa, no caso, recomenda a sua fidelização, ou uso do cartão, ou uma outra informação que talvez seja necessária ou interessante para o banco de dados da rede. A partir desse momento, é feita a identificação do cliente, com o cadastro do cliente na loja. Quando nós temos esses dados do cliente, nós já podemos precisar algumas outras informações, que são informações adicionais, como dados pessoais, endereço, que são conseguidas da maneira tradicional com os cartões de fidelização ou cadastros online. Sendo assim, nós já disponibilizamos para o sistema de tomada de decisão
algumas outras áreas. Nós podemos filtrar por localização, por ajudar no suporte a tomar a decisão da equipe de marketing, para saber o que colocar em promoção, para cada gama de clientes, para cada grupo de clientes detalhado, nós conseguimos inserir dados neles. E uma maior projeção. Nesse momento, da identificação do cliente, é o diferencial do método proposto. O método proposto, ele traz todo o histórico do cliente que antes não tinha sido fidelizado à loja, para que esse método, esse histórico, seja associado à nova fidelização do cliente. Ou seja, pode começar. Nós pegamos os dados do cliente, recebemos via preenchimento de proposta, atualizamos o registro dele, que é a criação do perfil no banco. Até então ele era um usuário desconhecido, somente conhecido pelo CPF. Quando são acrescentados esses dados, novamente são liberados para o uso de algoritmos de reconhecimento padrão e já podem ser gerados relatórios específicos para dados específicos, como foi citado anteriormente, localização e demais. E nisso nós chegamos ao diferencial. O método tradicional, ele vai ter um tempo muito menor de histórico de compras. Você pode ter ido numa loja há 5 anos, por exemplo, você nunca se fidelizou. O seu histórico de compras, no método tradicional, está perdido. Ele não conta aquilo, é zerado. Você não tem aquele número de dados para poder fazer uma projeção em cima disso. O método proposto insere no processo de fidelização exatamente esse acréscimo desse histórico de compras. Então, o cliente que apenas usava o CPF para fazer a compra dele, pode, a partir do momento de fidelização, adicionar todo esse período de tempo já como cliente da loja, para que possa ser feito esmiuçar mais o cliente e poder trazer, assim, melhores relatórios, maiores relatórios, diferentes relatórios para a tomada de decisão da rede varejista. Para concluir, então, o nosso método, ele não, em cima de pesquisas, constatamos que ele não é usado. É uma coisa que a gente, em cima das pesquisas que nós fizemos, em cima da fidelização do cliente, trouxemos como uma melhoria. E queríamos também agradecer o professor, apesar do desentendimento acontecido, mas o professor Poderoso pela introdução do trabalho, que